Olá, eu sou a professora Maria Manuela e essa é uma aula para a disciplina de Morfologia e Fisiologia Humana da Facisa, UFRN, e o tema da aula é Anatomia e Histologia do Sistema Muscular. No sistema muscular, a energia química é convertida em energia mecânica que gera uma força. Essa força promove a contração daquela musculatura, que é basicamente a forma como esse sistema trabalha. Parece bobagem, né? Mas só através de sua contração e relaxamento, funções tão diversas são possíveis no nosso organismo. Mas antes de falar sobre suas funções, precisamos falar sobre as propriedades do sistema muscular, que são 4. A primeira é a excitabilidade, que é a capacidade do músculo de responder a um estímulo. Esse estímulo pode ser natural, proveniente de um nervo motor, ou artificial, como o proveniente de uma corrente elétrica. A contratilidade, que é a capacidade do músculo se contrair ao receber estimulação adequada. A extensibilidade, que é a capacidade do músculo em aumentar seu comprimento. E, por último, a elasticidade, que é a capacidade do músculo em retornar ao seu comprimento normal de repouso quando o estímulo para o alongamento ou encurtamento é removido. Apenas o tecido muscular apresenta essas 4 propriedades ao mesmo tempo. Agora sim, podemos falar sobre suas funções. Primeira delas, produção de movimento. O músculo esquelético, que é a musculatura associada aos ossos, se conecta a ele e movimenta o corpo ao mover os ossos. A segunda função é a estabilização das posições do corpo, onde as contrações do músculo esquelético estabilizam articulações e ajudam a manter posições corporais, como ficar de pé ou sentado. Por exemplo, as contrações dos músculos do pescoço mantêm a cabeça ereta para assistir às videoaulas da disciplina. Isso se você estiver sentado. Agora perceba como isso é verdadeiro. Quem nunca deu aquela pescada quando deu sono durante uma viagem? Conforme começamos a dormir, toda a musculatura que mantinha a cabeça ereta começa a relaxar. Mas quando acordamos, assim que pegamos no sono, nós corrigimos rapidamente a posição da cabeça. Terceira função, armazenamento, que é realizado pelas contrações de músculos de formato circular, que são chamados de esfínteres. Eles evitam a saída de conteúdos de órgãos ocos por um período de tempo. Nós temos como exemplo o armazenamento de alimentos no estômago e o de urina na bexiga urinária. Mas não só armazenamento, como também impulsiona líquidos e alimentos. Por exemplo, o músculo cardíaco, que permite os batimentos do coração, impulsionando o sangue para a circulação pulmonar e sistêmica. Nós temos também o movimento de alimentos através do trato gastrointestinal, a mobilização de gametas no sistema genital e a impulsão da urina pelo sistema urinário. E por último, mas não menos importante, a geração de calor. A contração do músculo produz calor e isso exerce um papel vital na manutenção da temperatura corporal. Essa função é clara quando a gente se exercita, porque o excesso de calor gerado durante o exercício estimula a sudorese para resfriar o nosso corpo. Agora, quanto à massa muscular, a gente tem uma variação em relação ao sexo, mas em média, nas mulheres corresponde a 36% da massa corporal total, formada por tecido muscular, e nos homens essa porcentagem é um pouco maior, de 42%. Existe uma explicação para esse índice ser maior nos homens, e ela está nos efeitos dos hormônios androgênios. Dentre eles, o principal é a testosterona.
que age sobre o músculo esquelético. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que essa diferença na porcentagem da massa muscular se dá por causa de efeitos de exercício. Mas não. Tanto é que alguns atletas tomam grandes doses dos esteroides, que são os hormônios sexuais masculinos sintéticos, para aumentar a sua massa muscular. Todos os tecidos musculares se desenvolvem a partir de células mesodérmicas embrionárias e estas são chamadas de mioblastos. Sempre que a gente tiver esse termo blasto se referindo a um tipo celular, saiba que são células jovens que ainda vão se diferenciar. Nós vamos ter a fusão de mioblastos que vão formar as fibras musculares. Aqui no caso a gente está falando sobre a musculatura estriada esquelética, que a gente vai ver lá na frente que apresenta centenas de núcleos. E isso se explica através da sua origem embrionária. Como esses mioblastos se fundiram, e podem ser centenas se fundindo para formar uma fibra, a gente tem essa quantidade tão alta de núcleos nessas células. Além disso, elas nunca sofrem mitose após terem se formado. O que vai acontecer é que durante a infância e a adolescência, essas células ficam mais longas e espessas para acompanhar o crescimento do corpo. Então, o segredo para a regeneração desse tecido está nessas células aqui, que são as células satélites. Elas são células imaturas, semelhantes a mioblastos não diferenciados. Então, após uma lesão muscular, elas vão proliferar no tecido danificado e vão começar a produzir proteínas para reparar aquela lesão. Algumas vão se fundir com as fibras musculares e outras vão permanecer como satélites. Porém, a capacidade de regeneração do tecido muscular esquelético não é completa. E quando gravemente ferido, esse tecido vai ser substituído principalmente por tecido cicatricial. Existem 3 tipos de músculos, classificados inicialmente em 2 categorias: o músculo estriado e o músculo liso. Na musculatura estriada temos uma subclassificação: o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. Essa nomenclatura estriada se dá por causa da presença de estriações no músculo esquelético e cardíaco quando a gente visualiza eles na microscopia. E essas estrias nada mais são do que a forma como as proteínas, a quitina e miosina, se organizam nesses músculos, que no caso do músculo liso é diferente. Ele possui as mesmas proteínas, a quitina e miosina, porém em forma estrutural diferente. E aí ele não apresenta estriações e por isso recebe o nome de músculo liso. A quitina e miosina se organizam de uma forma muito específica e repetida na musculatura estriada, formando sarcômeros, que são as unidades de contração, que a gente vai ver melhor na aula de fisiologia. Alguns componentes celulares possuem uma nomenclatura diferente das demais células, porque esses termos são nomeados de acordo com o prefixo sarx, que vem do grego, que significa carne. Mas nós temos uma exceção, que é o nome da própria célula muscular. Ela não recebe esse prefixo sarx. Ela se chama fibra muscular e, como vocês vão ver, é uma célula muito especializada. O nível de especialização pode ser até comparado com o sistema nervoso. Seguindo para os termos, nós temos o termo sarcoplasma, para se referir ao citoplasma da fibra muscular, sarcolema, que nomeia a membrana plasmática, e retículo sarcoplasmático, que é o nome do retículo endoplasmático liso das fibras musculares. Antes de falar sobre cada um dos tipos de músculos, vamos abordar alguns tópicos importantes sobre a anatomia do músculo esquelético. Um músculo esquelético típico possui uma porção média e extremidades. A porção média é carnosa, vermelha no vivente e é chamada de ventre muscular. Nela predominam as fibras musculares,
Sendo assim, é a parte ativa do músculo, é a parte que se contrai. E em repouso apresenta um tônus muscular, que é um certo grau de contração. Agora, as extremidades do músculo podem se apresentar de duas formas. Quando são cilindroides ou em forma de fita, temos os tendões. Quando são laminares, temos a aponeurose. Tendões e aponeuroses são esbranquiçados e brilhantes, muito resistentes e praticamente inextensíveis. São formados por tecido conjuntivo e têm como função fixar o músculo ao esqueleto. Mas essa fixação nem sempre vai ser no esqueleto. Pode ser em uma cartilagem, na derme, como ocorre com alguns músculos da face, em um tendão de outro músculo e etc. A exceção é quando o temos entre ventres de um músculo. Nesse caso, não serve para fixação no esqueleto. Então, aqui nós temos como exemplo o músculo bíceps braquial, como músculo que apresenta tendão, e o músculo occipito frontal, que apresenta aponeurose. Nesse caso aqui, essa aponeurose vai unir os dois ventres que esse músculo possui, o ventre frontal e o ventre occipital. Agora falando sobre origem e inserção. Os músculos esqueléticos que produzem movimento são capazes de fazê-lo exercendo força nos tendões, os quais, por sua vez, tracionam ossos e outras estruturas, como a pele, por exemplo. Com exceção dos músculos faciais que se ligam à pele e outras exceções, cada músculo esquelético se estende de um osso ao outro, atravessando pelo menos uma articulação móvel. E aí, quando o músculo se contrai, ele faz um dos ossos se mover, enquanto o outro permanece fixo. A conexão de um músculo ao osso imóvel é chamado de origem. É a extremidade do músculo presa ao osso que não se desloca. O movimento que está sendo realizado é a flexão de antebraço e o músculo que se contrai para realizar esse movimento é o bíceps braquial. No exemplo, mas o principal músculo desse movimento, na verdade, é o braquial, que é o músculo que está abaixo do bíceps braquial. Já a conexão do músculo ao osso que se movimenta é a inserção. É a extremidade do músculo presa ao osso que se desloca. Vocês vão encontrar, na maior parte das referências, esses termos, origem e inserção. Mas saibam que hoje os termos mais adequados são inserção proximal para a origem e inserção distal para a inserção. A definição de inserção proximal e distal nesse exemplo só vale se o movimento for esse, a flexão do antebraço, porque dependendo do movimento e do músculo, esses valores se invertem. O que é inserção proximal passa a ser a inserção distal e vice-versa. Vou mostrar para vocês com um exemplo. Imagine que você está pendurado em uma barra e vai realizar flexão. Nesse tipo de movimento, o osso que vai se mover é o húmero, que na flexão do antebraço é o osso imóvel. Então, o que era a inserção proximal do bíceps passou a ser a inserção distal. E o que era a inserção distal passou a ser a inserção proximal. Então, esses dados nem sempre são fixos. Agora, sobre a função do músculo em um determinado movimento, nós podemos ter as seguintes classificações. Agonista, que é o músculo cuja sua contração é a principal responsável pelo movimento, como, por exemplo, a flexão do antebraço possui como agonista o bíceps braquial. Mas temos também um antagonista, que é ou são os músculos cuja ação se opõe à ação do agonista.
Então, no exemplo de flexão do antebraço, enquanto o agonista está contraindo, o antagonista está relaxando. Nesse caso, o tríceps braquial é o antagonista. Agora, essa classificação se inverte se o movimento for a extensão do antebraço. O tríceps braquial passa a ser o agonista, porque é o músculo que se contrai, e o bíceps passa a ser o antagonista, que é o músculo que relaxa. A gente tem ainda também os músculos sinergistas, que são aqueles que auxiliam o agonista a executar uma ação. Por exemplo, com o braço levantado na direção do teto, nós temos as fibras musculares do latíssimo do dorso em estiramento máximo e elas não podem desenvolver muita tensão nessa posição. No entanto, nós temos o músculo redondo maior, que a partir de sua ação vai permitir com que o latíssimo do dorso se contraia de forma mais eficiente e mais, vai auxiliar ele quando o movimento do braço em direção inferior for iniciado, que é o mesmo de você baixar o braço. Então, nesse exemplo, o latíssimo do dorso é o agonista e o redondo maior é o sinergista. Os músculos esqueléticos são classificados de acordo com vários critérios, incluindo o seu formato, orientação das fibras, localização. Alguns desses critérios são usados para nomeá-los. E aqui vamos ver algumas dessas classificações, começando quanto à forma do músculo e ao arranjo de suas fibras. Na disposição paralela das fibras, o músculo pode ser longo, quando o comprimento predomina sobre a largura, e pode ser largo, quando o comprimento e largura se equivalem. Dentro desses tipos, temos subclassificações. O músculo longo pode ser fusiforme, cônico ou cilíndrico, e o músculo largo pode ser triangular, quadrangular ou romboide. Na disposição oblíqua das fibras, o músculo apresenta a disposição oblíqua em relação ao tendão. Nesse caso, eles são chamados de peniformes. E podemos encontrar músculos unipenados, quando os feixes musculares se prendem a uma só borda do tendão, bipenados, quando os feixes musculares se prendem às duas bordas do tendão, ou ainda multipenados, como exemplo do músculo deltoide. E por fim, temos a disposição circular das fibras, que são os músculos que circundam orifícios e canais, como por exemplo os músculos orbiculares presentes na face, que são dois, o músculo orbicular da boca e o orbicular do olho. Em alguns casos, esses músculos recebem o nome de esfínctere, e aí a gente está falando também de musculatura lisa. Existem alguns músculos esfíncteres que são de musculatura estriada esquelética e outros que são de musculatura lisa. Agora, falando sobre outras formas de classificação, nós temos primeiro quanto à origem, que é quando os músculos se originam por mais de um tendão, ou seja, o músculo tem mais de um tendão de inserção proximal, e aí a gente diz que ele apresenta mais de uma cabeça ou origem, que é o termo mais antigo. São então classificados como bíceps, tríceps e quadríceps, apresentando 2, 3 ou 4 cabeças, respectivamente. O bíceps e o tríceps você já conhece, então eu trouxe aqui de exemplo o quadríceps femoral, que tem 4 cabeças, e eu trouxe cada uma delas aqui separada. São elas o reto femoral, o vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Quanto à inserção,
Quando os músculos possuem inserção formada por mais de um tendão, ele é classificado como bicaudado, quando apresenta duas inserções, ou policaudado, quando apresenta 3 ou mais inserções. No caso aqui, são as inserções distais. E nós temos como exemplo o músculo policaudado, que é o músculo extensor longo dos dedos. Quanto à ação, dependendo da ação principal resultante da contração daquele músculo, ele pode ser classificado como músculo flexor, que é aquele que produz flexão, extensor, que é aquele que produz extensão, e por aí vai. A gente tem adutor, rotador, pronador, supinador, depressor ou abaixador, levantador ou elevador. E aí a gente tem 2 exemplos desses últimos nos músculos da face. A gente tem o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz e o músculo abaixador do ângulo da boca. E por último, quanto ao ventre. Nós vimos que o ventre é a parte do músculo carnosa e alguns músculos apresentam mais de um ventre. São digástricos os músculos que apresentam 2 ventres e poligástricos os que apresentam 3 ou mais. Nesse caso, músculos com apenas um ventre não entram nessa classificação, já que são tipo mais comum. A gente classifica aqui quanto às diferenças, o que é menos comum. Por exemplo, na origem, a gente não classifica o músculo como monóceps, porque só tem uma cabeça. Nem na inserção, a gente não tem classificação de um músculo monocaudado, porque só tem uma inserção distal. Então, a gente usa essas classificações para as características que são menos comuns. Voltando aqui para o nosso caso da classificação quanto ao ventre. Esse músculo aqui é um músculo digástrico. Ele apresenta 2 ventres e o nome dele é digástrico, exatamente por causa dessa característica. Como eu disse a vocês, algumas dessas características são usadas para nomear os músculos. E como exemplo de músculo poligástrico, a gente tem o reto abdominal, que apresenta 4 ventres. Bom, agora vamos entrar para o universo histológico do sistema muscular e vamos falar sobre cada um dos 3 tipos de musculatura, começando com a mais comum do nosso corpo, que é a musculatura estriada esquelética. Obviamente, é a musculatura associada ao esqueleto. O diâmetro das fibras musculares varia de 10 a 100 micrômetros, porém, o comprimento de uma fibra pode ser de até 1 metro, dependendo do músculo. Por exemplo, se o músculo mais longo que está presente no seu corpo chegar até 1 metro de comprimento, a gente vai ter fibras musculares que se inserem desde a sua inserção proximal até a sua inserção distal. Então, essas fibras vão ter o mesmo comprimento que o músculo. E aí eu vou querer que vocês me digam qual é o músculo mais longo do corpo humano. São células multinucleadas que a gente já viu lá na origem embrionária, que a gente pode ter centenas de núcleos nessa fibra, porém aqui a gente tem uma informação muito importante. O núcleo está presente na periferia. Nessa imagem histológica, a gente observa isso. Primeiro, é uma musculatura estriada. A gente tem aqui, visivelmente, as estriações. Mas é um músculo estriado esquelético ou cardíaco? Isso daqui é o núcleo dessas células. A posição dele é tão periférica que tem alguns que parecem até que saltam da fibra. Logo, essa é uma lâmina de músculo esquelético, porque o núcleo está na periferia. Temos a presença da alternância de faixas claras e escuras, isso é bem óbvio nessa imagem. Não sofrem divisão celular, isso a gente já viu.
Geralmente o tecido que é muito especializado no nosso corpo perde a capacidade de divisão celular. O movimento dessa musculatura é voluntário. Então, se você quiser nesse momento levantar ou abaixar seu braço, se levantar e andar pela sua casa, você pode fazer isso porque você tem um controle voluntário dessa musculatura. A contração é rápida, descontínua e vigorosa. Aqui nós temos uma representação de parte de uma fibra muscular. E aqui a gente tem os detalhes dessa pequena região da fibra para a gente visualizar suas estruturas internas. Primeiro, a nomenclatura aqui é diferente de outras células. Então, aqui a gente não tem a membrana plasmática, a gente tem o sarcolema, mas é a mesma estrutura que a gente encontra em outras células, só a nomenclatura que muda. Esse sarcolema possui projeções em formas de tubo que seguem para as regiões mais profundas da fibra. São essas daqui. E elas recebem o nome de túbulos T ou túbulos transversos. Ela vai ter uma importância lá na contração muscular. Outra coisa que vai ter importância também na contração são os retículos sarcoplasmáticos. Ele equivale ao retículo endoplasmático liso das células comuns. E aqui a gente tem essas estruturas dilatadas que, por coincidência ou não, se associam com os túbulos T, que são as cisternas terminais do retículo sarcoplasmático. E a união de duas cisternas terminais com um túbulo T forma a tríade do retículo ou apenas tríade. E essa conformação tem uma importância muito grande para dar início à contração muscular. Outra estrutura presente aqui na fibra muscular são esses filamentos. São as miofibrilas. Elas são formadas por proteínas. E dentre as proteínas, que são várias, a gente tem a actina e a miosina. A actina representa o filamento fino e a miosina representa o filamento grosso. Esses filamentos finos e grossos vão se organizando em unidades repetitivas que produzem uma estrutura nomeada pelo ser humano de sarcômero. E a sua função a gente vai ver na próxima aula. Percebam que a quantidade de miofibrila na fibra muscular é bem grande. Ela ocupa mais de 80% do sarcoplasma da fibra muscular. E também percebam que existe uma associação das miofibrilas com os túbulos T e também com o retículo sarcoplasmático. Nós temos nessas células a presença de numerosas mitocôndrias, porque a contração muscular precisa de ATP e a principal fonte energética de ATP é através da respiração celular. E como esse processo ocorre parcialmente na mitocôndria, é uma organela bem abundante nessas células. E por último, mas não menos importante, a presença do núcleo, que é sempre na periferia. Como eu disse a vocês, na miofibrila a gente tem a organização de actina e miosina, formando o sarcômero, e esse sarcômero é a estrutura que vai se contrair. Como a fibra muscular é formada por várias miofibrilas, como a gente vê aqui, e como o músculo é formado por várias fibras musculares, é interessante que todas essas estruturas estejam unidas fisicamente para o músculo se contrair por completo. Então, essa união física entre as fibras musculares de um músculo é feita com tecido conjuntivo. Começando da estrutura mais interna, a gente tem um envoltório da fibra muscular, que é o endomísio. É um revestimento formado por fibras reticulares e ele vai encapar cada uma das fibras musculares. A união de fibras musculares
formam estruturas chamadas de feixes de fibras musculares ou fascículo. Esse fascículo recebe um revestimento, e esse revestimento é o perimísio, e é formado por tecido conjuntivo denso não modelado. Lembrando que cada fibra muscular dentro de um fascículo está revestida com o endomísio. E por último, vários fascículos se unem para formar um músculo e estes estão revestidos com o epimísio, que também é formado por tecido conjuntivo denso não modelado. Então, de fora para dentro, a gente tem epimísio, perimísio e endomísio. Esses três, na extremidade do músculo, se unem para formar o tendão ou a aponeurose. A gente ainda tem também uma estrutura chamada de fáscia muscular, que ela reveste grupos musculares que geralmente em um movimento eles atuam juntos, contraindo ou relaxando. Também é uma estrutura formada de tecido conjuntivo. Agora vamos falar sobre a inervação do tecido muscular esquelético, que é inervado por fibras nervosas de neurônios que estão presentes no corno anterior da medula espinhal, mais especificamente seus corpos celulares. Eles emitem o seu axônio até chegar lá na fibra muscular, e esse axônio vai emitir projeções que vai inervar diversas fibras musculares. Um neurônio consegue inervar várias fibras musculares, como a gente vê aqui na imagem. Mas uma fibra muscular só é inervada por um único neurônio. Nós estamos vendo nesse exemplo os neurônios inervando 2 e 3 fibras, respectivamente, mas eles se ramificam e estimulam de 3 a várias centenas de fibras musculares. E a gente tem também uma classificação que são as unidades motoras, que corresponde à fibra nervosa e às fibras musculares por ela inervadas. Aqui nós temos então duas unidades motoras. A unidade motora 1, que é o axônio roxinho, inerva 2 fibras, e a unidade motora 2 inerva 3 fibras. O local de proximidade do terminal axônico com a fibra muscular recebe um nome, que é a junção neuromuscular. É a região de contato entre o terminal axônico e uma região da fibra muscular que se invagina porque se especializa e recebe o nome de placa motora. E nessa região especializada da fibra muscular, a gente tem a goteira ou canaleta sináptica, que é a invaginação em si da membrana plasmática. Temos também a fenda sináptica, que é o espaço entre o botão sináptico e a membrana da goteira sináptica. E as fendas subneurais, que são invaginações da superfície da goteira, que aumenta a área de superfície para os neurotransmissores interagirem com a fibra muscular. Então, a gente vai ter vesículas sinápticas no terminal axônico contendo um neurotransmissor. Aqui, no caso, esse neurotransmissor vai ser a acetilcolina, que é liberada na fenda sináptica, se liga a receptores e vai iniciar o potencial de ação. Agora vamos falar sobre o músculo estriado cardíaco, que é o músculo associado ao coração. Suas células não são tão compridas como são as do músculo estriado esquelético. Elas podem chegar a 100 micrômetros de comprimento. Elas são multinucleadas. Na verdade, elas podem ser multinucleadas, podem ter 1 ou 2 núcleos
e a posição do núcleo é central. Isso é uma forma de diferenciar a musculatura estriada esquelética da cardíaca quando a gente vê uma lâmina que não sabe sua origem. Outra coisa também que a gente pode usar para diferenciar é a presença de ramificações nessas células, que a gente vê aqui, ó. Temos os discos intercalares, que a gente vai ver no próximo slide o que é. A quantidade de mitocôndrias aqui é ainda maior do que em outros tipos de musculatura, porque o coração tem uma contração contínua. Ele bate durante toda a sua vida. E só para completar, a contração é rápida, contínua e forte, e o controle do movimento é involuntário. Você não consegue controlar os batimentos do coração, mandando ele aumentar ou diminuir a frequência cardíaca. Você talvez consiga manipular, por exemplo, começando uma atividade física, e aí a frequência vai aumentar. Aqui nós temos um detalhe de uma fibra muscular cardíaca que a gente percebe a ramificação, que a gente visualiza as miofibrilas com essas estruturas aqui, ó, banda I, banda A, linha Z, que são partes do sarcômero. Então aqui a gente também tem sarcômero, assim como o músculo esquelético. A gente tem também o túbulo T, que é a projeção do sarcolema. Nós temos retículo sarcoplasmático. Temos um núcleo no centro da fibra muscular. Mas nós temos as diferenças. A primeira, a posição do núcleo, que é central, comparado com o músculo esquelético, que é periférico. Segundo, a ramificação, que nem a musculatura esquelética nem a lisa tem. E terceiro, os discos intercalares. Internamente, ele se apresenta dessa forma. E ele contém duas estruturas: as junções comunicantes, ou junções gap, e as ônulas de adesão, que a gente conhece como desmossomos. Essas estruturas vão unir as fibras musculares eletricamente através da junção gap e mecanicamente através dos desmossomos. Nós não vamos falar da inervação da musculatura estriada cardíaca aqui, porque lá no finalzinho da disciplina, quando a gente estiver estudando o sistema cardiovascular, a gente aborda essa parte. Agora, para finalizar, vamos falar sobre o músculo liso. É a musculatura associada aos órgãos internos. Como a gente já viu, não apresenta estriações, porém apresenta as mesmas proteínas, actina e miosina, da musculatura estriada. Suas células possuem comprimento de 30 a 200 micrômetros. O núcleo é central. O formato das células é fusiforme. Elas podem estar unidas por junções comunicantes e a sua contração é lenta e fraca. Aqui, primeiro a gente vê o formato fusiforme da célula, a região central dilatada, as extremidades afiladas. Outra coisa, aqui a gente não tem túbulo T. O que a gente tem são invaginações do sarcolema muito rudimentares, que recebe o nome de cavéolas. Aí a gente vai ter próximo a essas regiões de cavéolas o retículo sarcoplasmático. E quanto aos filamentos de actina e miosina, a gente vai ter a miosina, representada aqui em lilás, que é o filamento grosso, a actina, que é o filamento fino, representado em vermelho. E percebam que a gente tem essas estruturas circulares, que são os corpos densos. Os filamentos finos se prendem a esses corpos densos. Eles são equivalentes aos discos Z, lá do sarcômero. A gente vai ter filamentos intermediários que vão unir os corpos densos da fibra muscular lisa.
a gente vai ter tecido conectivo unindo as fibras de um tecido, e esses corpos densos vão estar presentes tanto no sarcoplasma da fibra muscular, como também no sarcolema. E aí, quando a fibra contrai, a distância entre os corpos densos se torna mais reduzida. E aí, a célula fica com esse formato. A inervação do músculo liso classifica ele de dois tipos. A gente tem o músculo liso unitário e o multiunitário. Aqui, a forma como o axônio se relaciona com a fibra é diferente. A gente vai ter várias regiões dilatadas, que são as varicosidades, que vai ter lá os neurotransmissores. E na fibra muscular, a gente não vai ter uma estrutura especializada como a placa motora lá do músculo esquelético. No músculo liso unitário, a gente tem uma comunicação entre as fibras. Essa comunicação é feita por junções comunicantes. E aí, um impulso nervoso vem e estimula uma célula, que estimula a outra, que estimula a outra. Então, elas atuam como uma única unidade. Por isso que o nome é músculo liso unitário. Como é o tipo de músculo liso mais presente no corpo, ele também recebe o nome de músculo liso visceral. E aí, a gente encontra essa musculatura onde? Na parede do trato gastrointestinal, na parede do útero, na parede de muitos vasos sanguíneos e etc. O músculo liso multiunitário é diferente. Primeiro, ele não tem essas comunicações entre as fibras, cada uma está separadinha fisicamente, e aí o axônio vai ter que estimular uma a uma para que a contração naquele tecido ocorra. Então, elas precisam ser estimuladas de modo independente, uma a uma, por isso, multiunitário. Onde a gente encontra essa musculatura? Os músculos piloeretores dos pelos, no corpo ciliar do olho, na íris, a gente encontra também, e em alguns vasos sanguíneos. Outra coisa também, a divisão do sistema nervoso que inerva a fibra muscular lisa é o sistema nervoso autônomo e não o sistema nervoso somático, como no músculo esquelético. Então, aqui, o controle do movimento é involuntário. À medida que o ser humano envelhece, a quantidade de tecido conjuntivo nos músculos vai aumentando e, consequentemente, as fibras musculares diminuem. Então, aumenta o tecido conjuntivo, diminui as fibras musculares. Resultado: a perda muscular chega a aproximadamente 50% na pessoa idosa, com aproximadamente 80 anos. E essa condição, primeiro, é normal e recebe um nome, é a sarcopenia. Esse termo sarcopenia significa literalmente perda de carne. Isso pode ter várias implicações para a saúde de forma negativa, mas ela pode ser revertida através do exercício. E aí o que vai acontecer? Não vai haver a recuperação de fibras musculares perdidas, mas o exercício retarda a perda de fibras musculares que ainda estão ali presentes. E qual é a vantagem disso? A manutenção da força muscular. Isso evita muitas quedas que na velhice podem ser até fatais. Então, essa foi a nossa aula de anatomia e histologia do sistema muscular. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na aula de fisiologia do sistema muscular.